Eu acho que podemos estar online. Tava nesse site aqui, lendo sobre o relatório do IPCC que saiu em abril. Lógico, é uma lida tardia, então eu decidi vir aqui ler com vocês. O título da reportagem fala sobre 6 conclusões que o relatório do IPCC de 2022 sobre mitigação das mudanças climáticas. E o relatório do IPCC é um relatório que vem de um painel intergovernamental de mudanças climáticas. É uma junção de cientistas que estudam essa área e se juntaram para fazer um painel onde eles publicam todos os trabalhos que eles desenvolvem a partir desse tema. E aí, de tempo em tempo, acho que é de 5 em 5 anos, eles fazem um relatório para divulgar para a comunidade científica como que está a situação do que a gente chama de mudanças climáticas. Nós não estamos mais chamando de aquecimento global. Porque quando a gente fala de aquecimento global, as pessoas leigas tendem a achar que é sempre aquecimento, sempre tende para o quente. E não é isso que acontece com o aumento da temperatura da superfície da Terra, que é o que está gerando esse fenômeno, né? Na verdade, a gente tem o aumento dos extremos. Quando a gente tem frio, pode ter recordes de frio. Quando a gente tem calor, pode ter recorde de calor, recorde de período de estiagem, recorde de chuva concentrada num curto espaço de tempo. Então a gente tem os extremos sendo exacerbados. A gente vai passar por momentos complicados nos próximos anos e eu quero ler com vocês aqui o relatório do IPCC. A cada fração de grau no aquecimento global, os impactos das mudanças climáticas se tornam mais intensos. No 6º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, 278 cientistas de 65 países, então é cientista pra caraca, mostram que, para que tenhamos a chance de manter ao alcance o limite de 1,5 graus Celsius estabelecido pelo Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo climático que foi assinado entre diversos países em 2015. Quando Trump é eleito nos Estados Unidos em 2016 e assume em 2017, ele sai do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele perde muita força. Agora o Biden ele está tentando retomar o Acordo de Paris e o Acordo de Paris fala que a gente tem que tentar diminuir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera para que o aumento da temperatura seja somente de 1,5 graus Celsius. É o que é estabelecido pelo Acordo de Paris. Só que esse aumento aqui, é importante a gente salientar que ele já vai ser catastrófico. O que a gente está tentando fazer agora não é que a gente não vá passar por perrengue no futuro próximo, a gente vai passar. A gente está tentando alertar a população e é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, porque isso é muito pouco falado nas escolas, na mídia, só que isso é urgente. Enfim, o mundo deve atingir o pico de emissões de gases do efeito estufa dentro dos próximos 3 anos. Na sequência de 2 relatórios anteriores, o novo relatório do Grupo de Trabalho 3 tem como foco principal a mitigação. Mitigar é tentar diminuir os impactos. Em outras palavras, a redução da emissão dos gases do efeito estufa e a remoção do dióxido de carbono da atmosfera. Analisando mais de 18 mil estudos publicados desde o lançamento do 5º relatório de avaliação em 2014, os principais nomes da ciência climática do mundo identificaram caminhos para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, entre outros limites de temperatura, além de avaliar a viabilidade, eficácia e os benefícios de diferentes estratégias de mitigação. A seguir, confira as 6 principais conclusões do relatório do IPCC sobre mitigação das mudanças climáticas. Então vamos ver aqui, especificamente, o que o IPCC propõe para a gente mitigar as mudanças climáticas que já estão acontecendo, né? Então, primeiro, a emissão de globais de gases do efeito estufa continua aumentando, mas para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, precisam parar de crescer em 2025. A gente hoje, eu estou em 2022, a gente tem uma crescente na emissão do gás do efeito estufa na atmosfera, uma crescente. E aí a gente tem que, até 2025, isso quer dizer até daqui a 2 anos e pouquinho, a gente tem que fazer com que isso pare de crescer. Agora, qual é a perspectiva disso acontecer? Globalmente, as emissões de gases do efeito estufa aumentaram ao longo da última década, atingindo 59 gigatoneladas de CO2 em 2019, cerca de 12% a mais do que em 2010 e 54% a mais do que em 1990. Olha como a gente vem aumentando a emissão de CO2, que é um dos gases de estufa. O que é um gás estufa, galera?
existem vários gases que compõem a nossa atmosfera. Nossa atmosfera é composta por vários gases. Desde o oxigênio, do nitrogênio, do hidrogênio, do hélio, do argônio, do vapor d'água. E aí nós temos os gases do efeito estufa, com propriedade estufa. São alguns gases que compõem a atmosfera que conseguem reter raio infravermelho, que é o calor, dentro da sua molécula. Porque é importante entender que a Terra ela aquece de baixo para cima. O que vem do Sol é radiação solar, a famosa luz do Sol. Ela entra em contato com a superfície da Terra e ela vai ser transformada em raio infravermelho, que é o calor, ou não, ou ela vai ser refletida como luz. O que vem do Sol é o raio ultravioleta. Luz solar. Ele entra em contato com a superfície e vai ser transformado em raio infravermelho, que é calor. Vai ser mais ou menos transformado, vai ser transformado ou não vai ser transformado. Por exemplo, a neve, enquanto cobertura da superfície, ela reflete toda a luz solar, ela não transforma nada em calor. Mas, por exemplo, o asfalto, o concreto, ele transforma tudo em calor. Ele não reflete nenhuma luz. Então a Terra aquece de baixo para cima. O ar quente ele sai da superfície e tende a subir. Se não tivéssemos os gases do efeito estufa que compõem a atmosfera, esse calor ele tenderia a se dissipar para o espaço. E aí a Terra seria um local frio. Por isso que a gente fala que o problema não é o efeito estufa. O efeito estufa ele é primordial à vida. E isso faz com que a Terra tenha uma variação, uma amplitude térmica menor do que em outros lugares do espaço que nós conhecemos. E aí isso gerou um ambiente extremamente tranquilo aqui pra gente. Pra gente às vezes não é tranquilo, né? Tem uma tempestade aqui, tem uma seca ali, tem um furacão aqui. O que o homem vem fazendo desde o século XVIII principalmente? E cada vez mais desde lá até hoje. Vem aumentando, como a gente está lendo aí. Ele vem pegando carbono que não está na atmosfera, que está no subsolo, em formato de fóssil, no petróleo, no carvão mineral e no gás natural. Ele pega esse carbono que não está nem em formato de gás e nem dentro da atmosfera como gás. Ele pega o carbono e queima esse carbono. Utiliza esse carbono como combustível. Por isso que a gente chama de combustíveis fósseis. E aí, com a combustão desse carbono, ele vira gás e entra na atmosfera. Nós estamos adicionando carbono na atmosfera. E como nós podemos ver aqui, o dióxido de carbono é um dos gases do efeito estufa. E a gente vem aumentando a inserção desse gás na atmosfera. E isso que está causando o aumento da temperatura da superfície terrestre, que muda toda a dinâmica climatológica da Terra. Pesado? Beleza. Olha só, porém, nas trajetórias modeladas no estudo, compatíveis com a meta de 1,5, que é a meta do Acordo de Paris, com ou sem excedente, gases do efeito estufa precisam parar de crescer em 2025 e depois cair 43% até 2030. Jamais vai acontecer isso com relação aos níveis de 2019. Sabe quando que vai acontecer isso? Nunca! E sabe por quê? Porque a galera que ganha dinheiro com a queima de petróleo e carvão e gás natural é uma galera muito graúda. É a burguesia que tá por aí fazendo com que a gente ainda, em 2022, tenha as 3 matrizes energéticas principais do mundo, os 3 combustíveis fósseis. Qual é a principal fonte de energia que nós utilizamos no mundo? O petróleo, ainda. Qual é a segunda principal fonte de energia que nós utilizamos no mundo? O carvão mineral, ainda. Algo arcaico, mas ainda. E qual é a terceira fonte de energia que nós utilizamos no mundo? O gás natural. Os 3 combustíveis fósseis que estão ajudando a gente a acelerar um processo que seria natural. O aquecimento da superfície da Terra seria um processo natural, mas seria um processo que demoraria séculos. Nós estamos catalisando para que ele aconteça em décadas. Então as próximas décadas serão muito difíceis. Principalmente para quem mora em área vulnerável, para quem mora na periferia do capitalismo, para quem tem menos dinheiro. Essa galera que vai sofrer não só com as tempestades, com as secas, mas sim com a falta de alimento, com a falta de energia. Galera, esse site aqui é muito grande. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É urgentíssimo que nós mudemos a nossa forma de gerar energia. A gente já desenvolveu formas menos impactantes à natureza comparados à queima de combustível fóssil. Porém, a gente precisa romper com o modelo de produção capitalista, porque no modelo de produção capitalista, a burguesia, a classe burguesa é quem manda. E ela não vai medir esforços para obter lucro cada vez maiores. Se nós temos uma burguesia muito forte no lobby do petróleo, se nós não rompermos com o modelo capitalista, o nosso mundo vai padecer. A gente tem diversos assuntos para tratar sobre como que o modelo de produção capitalista interfere na nossa vida, diversos. Mas a questão ambiental para mim é um dos mais, se não o mais urgente. Então eu preciso vir aqui explanar isso para vocês, falar disso. É o que eu posso fazer. Aqui na internet se eu chegar em uma pessoa,
Então é isso, tamo junto. Encerrarei.